Olá, está no ar o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiô de hoje é especial, estamos comemorando 3 anos, levando os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta até as aldeias, os quilombos, as reservas extrativistas e outros territórios tradicionais. O Copiô estreou em março de 2017. Sim, a gente também foi o primeiro podcast feito para o WhatsApp, né, Vinti? E de lá para cá, isso porque o WhatsApp é o aplicativo mais usado pelos povos da floresta. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta essencial na comunicação em terras indígenas, quilombos e reservas extrativistas, distantes dos chamados centros urbanos, para realizar, por exemplo, chamadas de emergências de saúde. Os grupos de WhatsApp também entraram na vida dos povos da floresta, que funcionam mais ou menos como a radiofonia, onde todos falam e todos escutam. O nome do nosso Copiô também vem da radiofonia, claro, onde cada parente finaliza a fala na radiofonia com Copiô Parente. E do episódio 1 ao 137, você ouve a voz do cineasta xinguano Jair Cuicuro, conhecido como Jairão. É a voz dele que você ouve na nossa vinheta. Copiô Parente. De março de 2017 a março de 2020, nós copiamos tudo o que aconteceu de mais importante aqui em Brasília, nos 3 poderes: projetos de lei, medidas provisórias, decisões nos ministérios. Registramos as ameaças e as vitórias dos povos da floresta. A gente acompanhou todos os julgamentos importantes que aconteceram no Supremo Tribunal Federal, no STF. Falando nisso, quem se lembra da campanha O Brasil é Quilombola e a vitória de lavada no STF pelo decreto de titulação quilombola, que continua firme e forte por conta também dessa campanha e mobilização. A gente acompanhou tudo isso no Copiô. O Copiô acompanhou também todos os passos das eleições com o Copiô Candidato. Vocês se lembram que durante 2 meses a gente recebeu perguntas em áudios dos povos da floresta e a gente encaminhou aos presidenciáveis, recebemos várias respostas. Vamos às perguntas. E hoje temos no Copiô a audiência da Terra do Meio. Chegou pergunta via radiofonia, o radioamador que garante a comunicação dos povos da floresta, onde não chega telefone ou internet. E o Copiô Parente chega na floresta pelo radioamador, pela radiofonia. O Herculano Porto, da Reserva Extrativista do Rio Xingu, mandou recado por rádio para o amigo dele, o Francinaldo Lima, conhecido como Naldo, que estava na cidade para que ele gravasse a pergunta para Marina Silva. Com a ajuda do Naldo, que fez a ponte para a pergunta do Herculano, direto da Resex do Rio Xingu, a gente começa as perguntas do Copiô Candidato de hoje. Fala, Herculano! Da Terra do Meio, Altamira, Pará. De onde eu falo agora, através do rádio amador, eu gostaria de perguntar para a candidata Marina Silva qual são a sua proposta de governo para a valorização da economia da floresta através da produção de seringa, castanha e de outros produtos que garante a sobrevivência da população tradicionais. Copiou, parente? E no episódio 73, a gente anunciou que Joênia Wapichana chegou para entrar para a história e se eleger como a primeira deputada federal mulher indígena do país. E para comemorar, né, depois de retomar um pouco da nossa história nesses últimos 3 anos, a gente decidiu fazer esse programa ao vivo para o Twitter e para o Instagram do Isa. Você que está acompanhando pelo Twitter, pelo Instagram, eu vou pedir que você compartilhe para acompanhar essa conversa aqui no estúdio de Brasília, com pessoas muito especiais, do povo Kayapó, do povo Quisede, do povo Tupinambá, e o Christian Ariu, comunicador indígena, que está chegando aqui com a gente. Compartilhem essa live. E para começar, agora o Copiô vai ter um novo repórter. Essa é a novidade, depois de 3 anos. A gente está aqui do meu lado. Christian Ariu é o mais integrante da comunicação do Isa. Christian, se apresenta. Boa tarde. Boa tarde.
Olá, ouvintes do Copiô. Meu nome é Christian Ariu Seremeuá, sou indígena do povo Chavante, com ascendência Guarani e Andeva. Eu estou muito feliz em estar integrando agora a equipe de comunicação do ISA. A gente tem pensado em muitos projetos, então vamos lá, estou muito ansioso, estou muito feliz e também parabenizando também o Copiô Parente nesses 3 anos e vamos nessa. Valeu, Christian, bem-vindo. E aqui com a gente nesse programa, então, como eu falei, o Vintique Sede, a Uê Caiapó e o cacique Ramon Tupinambá e o editor-chefe do Copiô, o Márcio Santilli. Mas antes de começar o nosso papo, antes de falar sobre a agenda que os xinguanos vieram aqui e os Tupinambá também, eu quero falar sobre um assunto que está preocupando a todos os brasileiros e, é lógico, aos povos indígenas. O coronavírus. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, decretou ontem, nessa quarta-feira, um estado de pandemia. E o que isso significa? Significa que a doença está em mais de 100 países e em todos os continentes. A Secretaria de Saúde Indígena, a SESAI, ainda não se pronunciou sobre como fará a prevenção da doença em territórios indígenas. E eu pedi para o Dr. Douglas Rodrigues e a doutora Sofia Mendonça, médicos sanitaristas da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, gravarem um áudio especialmente para o Copiô sobre o assunto. Eles trabalham há décadas com os povos indígenas e sempre mandam informes relacionados à saúde indígena. O Dr. Douglas mandou esse áudio agora de manhã. A Sofia, que é a esposa dele e grande parceira por direitos à saúde indígena também, no trabalho no Xingu, estava com ele, ela fez algumas perguntas, o Dr. Douglas respondeu e a gente vai ouvir esse recado que eles mandaram para todos os povos indígenas do Brasil para saber como se prevenir dessa doença chamada coronavírus. Vamos ouvir. Oi, pessoal. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre essa nova doença, coronavírus, que está assustando todo mundo. E aí nós chamamos o professor Douglas, que vocês já conhecem, para explicar para a gente como é que é essa doença. Então, professor Douglas, o que é essa doença? Então, Sofia, essa doença é como se fosse uma gripe. É uma gripe, é um tipo de gripe, né? Vamos chamar assim, de uma forma geral. Né? Então, aí as gripes, vocês já conhecem, né, pessoal? Quer dizer, todas as aldeias têm gripe. Então, a diferença é que essa gripe é por um vírus novo, que a gente não conhecia, que apareceu lá na China e que está preocupando muito porque ela está espalhando muito depressa. Né? Então, esse que é o grande problema dessa doença. Então, e como é que ela transmite? Então, como qualquer infecção respiratória e gripe, ela vai transmitir pela tosse, pelo espirro, pela aquela coisa que sai da gente, né? Do nariz, da boca, quando a gente está doente. Né? E principalmente também pelas mãos, porque esse vírus, esse coronavírus, ele é danado, ele fica vivo na mão da gente um tempo grande. Então, sem querer, se você perceber, toda hora você está com a mão na boca, né? Você coça, você vai tossir, você põe a mão na frente, né? Então, a mão é um grande transmissor do coronavírus. Por isso que uma medida muito importante é lavar sempre a mão. Lavar bastante, com água e sabão. Não precisa se preocupar de álcool gel e tudo. Se tiver, pode usar. Mas o sabão, qualquer sabão de lavar roupa, sabonete, é importante. E lavar bem a mão. Lavar a parte de baixo, a parte de cima, no meio dos dedos. Isso é muito importante. Então, e o que as pessoas podem fazer, você já falou, individualmente, mas como que a gente evita que essa doença espalhe nas aldeias? Essa é a grande preocupação. Então, o que está acontecendo? Né? Já chegou aqui no Brasil. Já está espalhando aqui dentro. O que a gente sabe é que daqui uma semana ou duas vai ter muita gente doente em muito lugar. Então, qual é o principal cuidado que a gente tem que tomar? Evitar ficar circulando por os lugares onde tem a doença, que são as cidades, os municípios, né? Desnecessariamente. É o que a gente chama de ficar um pouco de resguardo. Né? Então, vocês estão chegando agora, né, desta viagem lá para Brasília, vieram fazer uma coisa muito importante, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, quando chegar para as suas aldeias, né, primeiro assim, começa a lavar a mão. Já que está escutando aí, você já sai para lavar a mão. Né, e vai lavando. Né? E quando chegar para entrar para a aldeia, se você tiver algum sintoma, né, de gripe, que você já sabe que é, dor de cabeça,
tosse, dor de garganta, espirro, nariz escorrendo, não acho bom entrar para a aldeia, não. Fica na cidade até melhorar, até sarar, que não está passando, aí pode entrar. Né? E também tomar cuidado com os visitantes. Né? Quer dizer, precisa pensar bem as visitas que são programadas, de técnicos, de apoiadores, de parceiros, né? Para ver se essas pessoas tomem cuidado também na hora de entrar. Não pode entrar ninguém doente, né? Porque eu vivo vendo isso acontecer, né? Essas gripes que tem dentro das aldeias, elas vêm, a maioria das vezes, da cidade. E aí depois que entrou numa aldeia, passa de uma para outra. Então é isso, é tomar muito cuidado, né? E evitar circular por um tempo. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas alguns meses vai aumentar bastante o número de pessoas doentes, depois vai começar a diminuir. Na China, que foi onde começou, já está diminuindo. Aqui também vai diminuir. Mas enquanto estiver crescendo e estiver grande, o negócio é ficar quietinho, né? E tentar evitar de ficar andando para cima e para baixo à toa. Porque senão vai procurar essa doença e ela vai encontrar você. É isso aí, pessoal. Esse é o recado. A gente queria aí falar com o pessoal também da saúde, os agentes de saúde, pessoal que trabalha nessa área, para ajudar a passar a informação correta, né? Para como é que transmite, como é que pega, como é que evita essa doença e principalmente esses cuidados para não espalhar nas aldeias, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Copiado, Dr. Douglas, doutora Sofia, trazendo dicas sobre o coronavírus nas aldeias. Estava preocupado, Vinti, com o coronavírus? Pega o microfone para você falar. Bom, é um preocupante, né? Muito preocupante, principalmente nós indígenas que estamos aí querendo levar a voz da nossa comunidade indígena. Estamos aqui em Brasília com 70 pessoas, e então agora a nossa volta tem que ter muito cuidado, né? Evitar, né? Tentar evitar lavar a mão, conforme a explicação do Dr. Douglas, a doutora Sofia, e a gente tem que se prevenir, né? Se cuidar bem antes de ir para a nossa comunidade, na aldeia, né? Porque, com certeza, as aldeias devem estar muito preocupadas com a gente. Né? Então, isso é a informação que é importante para nós. Legal, o Dr. Douglas me disse que está organizando uma cartilha com mais informações sobre o coronavírus, tanto de prevenção como de tratamento. No Copiou Parente da semana que vem a gente vai continuar falando sobre isso, continuar levando mais informações, até porque a CESAI ainda não se pronunciou sobre como vai acontecer a prevenção do coronavírus nas aldeias indígenas do Brasil. Obrigada, Dr. Douglas, obrigada, Sofia, pelo áudio. E como o Vinti já falou um pouquinho, quem acompanhou também as redes sociais do ISA nessa semana, viu que uma delegação de 70 indígenas da Bacia do Xingu está aqui na capital federal. Desembarcaram aqui em Brasília lideranças Kayapó, Panará, Caoieté, Iquipeng, Uaurá, Yaualapiti, Quisede e Calapalo, representando o território indígena do Xingu. Também estão por aqui várias lideranças tupinambá da Bahia. E é hora da gente começar a ouvir os parentes. Já estou falando demais. Vamos começar com as mulheres. Queria que a Oê Kayapó contasse para a gente o que a delegação xinguana veio fazer em Brasília essa semana. Oê, pega o microfone. Muita satisfação estar aqui, né, como mulher, né, como representante das mulheres, porque na delegação somando somos 6 mulheres, né, dentre elas 5 Kayapó, né, das 3 regiões, que estamos aqui juntamente com a delegação, que é os homens, né, que a maioria estão aqui. E dando um alô para todos, né, que a gente veio para cá, não foi a passeio, né, viemos aqui realmente para poder reivindicar, para poder, uma preocupação que a gente tem com a nossa biodiversidade, né, com o nosso território, com a nossa terra. Então, todos aqui estão em prol de uma defesa só dos nossos direitos indígenas, né, de um modo coletivo, de um modo geral, né, porque protegendo nossa terra, a gente está protegendo toda a nossa vida, todo o nosso futuro, em todo tipo de contexto, seja ele dentro saúde, educação,
a vida social, tudo isso depende do território. Então, as ameaças que estamos tendo diante desse governo nos preocupa, né? E sempre nós nos mobilizamos para poder estarmos aqui, para poder estarmos defendendo, né, todo o nosso futuro diante disso. Eu estava lá no Senado, essa agenda começou no Senado, né? Uma visita para falar sobre consulta em algumas obras que ameaçam hoje o território do Xingu. Além do Senado, como é que foi o restante da agenda durante essa semana? Uma audiência pública no Senado, começou lá, né? Foi uma audiência pública primeiramente no Senado, né? Depois tivemos no Ministério Público do Trabalho, tivemos ontem, né, com toda a frente parlamentar mista também, e todos nós estivemos nessas agendas, né, para poder afirmar e reafirmar, né, contra a PL, né, o projeto de lei 191, né, que está nos preocupando bastante, né, e dentro dele a gente reafirmamos os grandes empreendimentos, né, como a Ferrogrão e a BR-163, né, que está atingindo bastante outros territórios, né, a população da Bacia do Xingu. Então, viemos falar sobre isso e reafirmar com todos os parlamentares diante dessas audiências. Legal, daqui a pouco a gente continua falando sobre essa agenda dos xinguanos. Christian? Eu vou direcionar para o Inti, que Zed. O governo Bolsonaro é um governo declaradamente anti-indígena. Foi eleito dizendo que não iria demarcar nem mais 1 centímetro de terra indígena no Brasil. O presidente continua fazendo declarações preconceituosas contra os indígenas e quilombolas. Queria que você contasse para a gente o que é o desenvolvimento para os povos indígenas e o que vocês querem produzir. Primeiramente, né, mais uma vez agradecer, Copiou, né, quem está ouvindo aí na aldeia, né, nas bases, né, à distância, para acompanhar todas essas coisas políticas que está acontecendo diante dos direitos indígenas, né, agradecer e também, né, falar, dizer o seguinte, né, que diante dessa política, né, de novo governo que é do nosso país, né, está ameaçando direitos indígenas e dizendo a forma inadequada sobre os projetos que está aí, né, querendo incentivar, né, está aliciamento, né, na verdade, aliciando os indígenas em alguma forma para entrar na terra indígena, dizendo que, né, economia é bom, né, principalmente algumas funções, dizendo que os índios têm que estar independentes da forma com muito dinheiro. É uma ganância, né, desse projeto do governo, essa ideia do governo, né, e dizer, né, para nós, né, para nós indígenas e também, né, não indígenas, né, a forma legal é consultar os povos indígenas nas bases, ouvir a comunidade indígena, porque há biomas que são diferentes de cada país, de cada estado do nosso país. Então, cada população indígena tem a forma de organização, a sua forma de trabalhar e a sua forma de produzir. Tem como você produzir de acordo com a sua cultura e a sua convivência, de produzir qualquer tipo de produto e extrair o que tipo de produto que você precisa. Trabalhar. Não da forma que o governo está colocando uma lei hoje, né? Arrendamento, né? Extração de madeira, extração de ouro, né? Plantio de soja na aldeia, na terra indígena. Não é desse jeito que o governo tem que colocar, expor, né, para os povos indígenas. Primeiramente, tem que consultar qual é a forma legal que os indígenas têm que, né, gostar de trabalhar. Como nós, com o povo Quincede, estamos trabalhando, né, dando exemplo, né, um pouco sobre o nosso trabalho. Isso que eu ia, né, perguntar. Que nós, povo Quincede e os xinguanos, estamos trabalhando, né, na produção dos mel do Xingu, né, que está aí no mercado. Né, nós temos comprador muito excelente com o pão de açúcar, né,
um mercado, né, uma empresa está comprando diretamente sem passar por segundas pessoas, né? Então, e outra, né, que hoje a gente também estamos trabalhando na produção de óleo, né, do piqui do Xingu, né, com o povo Quincede ganhou um prêmio por esse bom trabalho, né, recuperando a área degradada com piqui, e aonde você extrai uma fruta, que você produz um óleo que garante também a qualidade de alimento para quem quiser, né, se alimentar com aquele produto. Né, também não é só óleo de piqui. Por trás do óleo de piqui tem muita coisa que você pode produzir com a mesma espécie de fruta, como o piqui, que você pode produzir vários produtos, né? Então, pode comestível, pode ser uso também para como tipo sabonete, shampoo, né? Tem outras linhas de produto que você pode fazer com óleo de piqui e também que é bom para peles, né? Então, é um reconhecimento, é uma valorização que tem que ser reconhecido por povo brasileiro e também pelo governo, tem que valorizar esse trabalho. Nós sabemos que muitas experiências indígenas, né, conforme, né, a tratativa de próprios povos indígenas, está acontecendo no nosso país, mas só que o governo não reconhece isso. Tem que valorizar nossos produtos, que já está aí na linha de comercialização e entrar no mercado. Então, isso eu quero dizer aqui para todos, que assim é uma forma, com responsabilidade, consultar as indígenas. O governo tem que ouvir, né? Como hoje, né, falando um pouco da nossa instituição, que é ligado à indígena, como o FUNAI, poderia fazer, né, pesquisar direito em cada povos indígenas da maneira correta que eles têm que trabalhar e produzir, né? Não da forma que o governo está colocando para ela colocar uma situação que dá um conflito para os povos indígenas. Isso não pode. Ele tem que ouvir e dar um caminho para o governo trabalhar e de acordo com o que cada povo indígena quer trabalhar. Então, desse jeito, eu considero, né, nós estamos trabalhando essa forma, tendo, né, a mata em pé e você está extraindo e produzindo e comercializando. E você não está atrapalhando a sua cultura, você não está atrapalhando a sua contexto social indígena e você continua trabalhando com a comercialização e produção. Essa é que eu queria dar um recado para todos, para povos indígenas, para nós, né, e também para comunidades tradicionais, que está aí também trabalhando muito com experiência. Agradeço por isso. Obrigada, Vinti, trazendo o recado aí da economia, da floresta. Sem dúvida, o óleo de pequi é uma referência para outros, né, para os produtos da sociobiodiversidade. A ATIX, né, foi a primeira certificadora indígena do mundo, ganharam um prêmio. Quem quiser comprar, quem estiver assistindo a gente e estiver em São Paulo, pode encontrar o óleo do pequi no mercado de Pinheiros, né? E a gente vende também na loja do Isa o óleo do pequi, que serve para finalizar pratos, como o Vinti falou, serve para madeira, para hidratar cabelo, mil e pele, mil e uma utilidades, conhecimento tradicional do povo Quincede. Obrigada e parabéns para o povo Quincede por esse longo trabalho. Quantos anos já trabalhando com pequi? Estamos com 5 anos de experiência nessa produção de óleo de pequi. Já na comercialização, né? Já na comercialização. Legal. Isso é uma coisa muito bom para nós, para o povo Quincede, e nós estamos valorizando bastante. E o povo está unido, né? Continua trabalhando e a gente. Eu imagino que também dá uma perspectiva para os jovens também. Como é que os jovens estão vendo a comercialização do pequi? Essa é uma alternativa que, dentro do nosso povo Quincede, nós estamos colocando, né, incentivando o jovem conhecer melhor e quer trabalhar realmente dentro da comunidade sem sair e trabalhar para o povo não indígena, né? Porque você tendo esse trabalho dentro da comunidade, né, você consegue, né, remunerar os jovens que querem trabalhar, que têm como ganhar, né, o trabalho com isso, tem como sua remuneração com esse trabalho. Que nós já estamos tendo resultado por isso. Os jovens trabalhando, mulheres trabalhando, né, a comunidade ganhando sua rendinha
Então, já é um começo, né, não tão muito grande como, né, outros, né, agronegócio, mas tem um caminho para você chegar num nível que você vai, perspectiva de chegar a melhor nível para suprir toda essa dificuldade que a comunidade está tendo hoje, né? Mas que, de acordo com o que a gente precisa, é que realmente precisamos, né? Você não pode ter muito dinheiro também. Você tem que ter muito dinheiro, ou você pode perder o seu rumo de trabalho, o seu rumo de convivência, né? De esquecer um pouco da sua cultura, né? Então, isso... o dinheiro também traz isso, atrapalha um pouco isso, mas a gente tem que ter muito cuidado com mexer com o dinheiro. Copiado, Vinci. Christian? Essa é a segunda semana consecutiva em que o presidente do Congresso, o deputado Rodrigo Maia, recebe a delegação indígena, enquanto o presidente Bolsonaro só leva apoiadores da mineração do seu gabinete. O que isso significa? O que a gente está vendo nesse momento, né, é um retrocesso muito grande no poder executivo, na presidência da República, nos ministérios, na política federal relativa aos direitos dos índios. Então, o presidente Bolsonaro está desafiando a Constituição, porque a Constituição diz claramente que é obrigação da União, do governo federal, demarcar as terras dos índios. E ele está dizendo que não vai demarcar as terras dos índios. Então, o que a gente vê nesse momento é um fechamento da presidência da República, do Poder Executivo, diante das demandas e dos direitos dos índios. E a gente vê, do outro lado, que o Congresso Nacional, que já foi pior do que agora, né, está tendo uma atitude mais decente, de abrir as suas portas, de deixar o pessoal chegar. O presidente tem recebido diferentes delegações, né, tem explicado, olho no olho, qual é a opinião dele, qual é a posição dele sobre as questões indígenas que estão tramitando no Congresso, né? E isso é um avanço, né? Porque quando um fecha o diálogo, o outro abre o diálogo, e a gente tem que valorizar isso, né, nesse momento difícil, porque é por aí que os povos indígenas vão encontrando, não só os povos indígenas, os povos da floresta, os brasileiros mais oprimidos, porque não é só os índios que estão sendo perseguidos por esse governo, né, mas de todos esses setores encontrarem no Congresso Nacional, que é a Casa do Povo, um ambiente para, apesar do governo federal, poderem colocar suas posições, suas opiniões, reivindicar seus direitos, lutar pelas leis que interessam, né, para eles, para esses povos, para esses grupos, né? Então é isso que a gente está vendo, né? É gozado a gente ver, né, como a política vai mudando, né? E uma hora é um lado que fecha, outro que abre. E agora a gente está vendo o contrário, um que fecha e outro que abre. Vamos arrombar essas portas, né? Porque o Estado brasileiro é um Estado de todos nós. E as políticas do Estado têm mais é que se voltar para os interesses reais da população. Falando em Constituição, nesse dia 25 de março, a gente comemora o Dia da Constituição Brasileira. E é importante a gente relembrar sobre o artigo dos índios, né? Falar do que é a representação como o governo vê, como ele demonstra um interesse. O próprio presidente, ele fala muito sobre autonomia, que ele está respeitando a Constituição, dando autonomia, essa autonomia entre aspas, para os indígenas, mas ao mesmo tempo que ele fecha essas portas, fecha os olhos e fala abertamente de que não vai demarcar nenhum centímetro de terra indígena. Então, né, o presidente da República mandou agora para o Congresso Nacional um projeto de lei 191, né, acho que é número de telefone de delegacia de polícia. Parece que é né? Esse projeto de lei 191, né, que é super importante, porque ele escancara as terras indígenas para todo tipo de atividade econômica de interesse dos brancos, né, nas terras indígenas. E, no entanto,
ele não ouviu nenhum índio antes de mandar esse projeto de lei para o Congresso Nacional. Então, como é que ele pode dizer que ele defende a autonomia dos índios se, ao enviar um projeto de lei tão importante para os direitos dos índios, ele não ouve ninguém e manda lá, né? E o projeto dele diz que, diante dessas atividades econômicas, desses interesses econômicos, né, os índios, ao serem ouvidos, não podem dizer não. Só podem dizer sim, eles não podem dizer não. Ou se disserem não, isso não vai significar nada, porque tudo continua do mesmo jeito, eles tocam para frente, né, a concessão de direitos para empresas de brancos poderem explorar recursos naturais nas terras dos índios, né? Então, que papo é esse de autonomia? Né? Se ele acredita mesmo na autonomia, por que ele não aceita a opinião dos índios? Eu só quero dizer o seguinte: quem não tem o direito de dizer não, ao dizer sim, não quer dizer nada. Só tem força o sim quando a pessoa tem o direito de dizer não, né? Então, o que o governo está propondo é uma aberração, é uma palhaçada, é uma ilusão, é uma enganação, né? Ouvir para não escutar, é isso que eles estão propondo, né, nesse projeto de lei. Então, isso eu acho que deixa muito claro qual é o caráter desse governo, né, e o que ele realmente pretende em relação aos índios, os seus direitos e as suas terras. Lembrando que a gente teve mais uma demonstração de truculência do governo Bolsonaro, saiu no Diário Oficial hoje, que estava autorizado o uso das Forças Armadas, o uso da Força Nacional, desculpe, por conta exatamente dessa delegação que estava aqui com 70 representantes indígenas, mais os índios do Nordeste, Tupinambá, da Bahia. Durante 3 dias estava autorizado o uso da Força Nacional para recepcionar os índios. Hoje na FUNAI, a hora que os indígenas do Xinguano chegaram lá, tinha uma tropa, vários policiais da Força Nacional intimidando já na entrada os povos indígenas, sem qualquer justificativa, porque foram todos atos de paz, né, sem manifestação alguma de violência, pelo contrário, um convite ao diálogo. E, do outro lado do governo, o governo recepciona os indígenas com mais de 30 homens da Força Nacional dentro da FUNAI, que deveria ser um espaço de diálogo, né? Então, a gente recebeu várias mensagens hoje dos xinguanos, muito revoltados com a presença, com a forte presença da Força Nacional na recepção do prédio da FUNAI, que deveria ser um espaço tranquilo e aberto ao diálogo. Agora vamos falar com os índios do mar. Cacique Ramon Tupinambá está com uma delegação grande aqui também. A gente viu várias reportagens do CIMI falando um pouco dessa agenda. Queria que você contasse o que o povo Tupinambá veio fazer em Brasília nessa semana. Cacique Ramon. Bom dia a todos e todas. Copiou, parabenizar pelo trabalho e desempenho, né, em trazer toda essa trajetória dos povos indígenas do nosso estado brasileiro. Nós estamos aqui em Brasília, viemos, né, a 2.000 quilômetros, vamos retornar mais 2.000, 4.000 quilômetros das nossas aldeias, com a delegação de 120 indígenas, entre os povos Tupinambá de Olivença, Pataxó, Ranhanhã e Camacã. Então, estamos com essa delegação a fim de denunciar todas essas atrocidades que estão sendo planejadas já faz um tempo. Não é só nesse governo que agora está diretamente colocado o contrário aos direitos dos povos indígenas, mas nos outros governos também houve-se vários retrocessos sobre os direitos territoriais, e direito à política pública e outras coisas mais. E nesse sentido, viemos direcionados para tratar sobre os territórios indígenas, Tupinambá de Olivença e o território Pataxó, Barra Velha, e assim como os outros que estão em fase de estudo, mas esses 2 primeiros que eu falei foram os principais territórios que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, um ex-juiz que deveria assumir a responsabilidade da Constituição brasileira e fazer com que, de fato, ela seja cumprida, ele vem e desrespeita
inclusive decisões judiciais de uma segunda maior instância do judiciário brasileiro, que é o Superior Tribunal de Justiça, que julga improcedente todos os atos contrários à não demarcação dos nossos territórios. Somos os primeiros povos de contato desse país, ali na região sul da Bahia. Para os que não sabem, Tupinambá e Pataxó sempre estiveram ali desde sempre, e enfrentamos toda a coroa portuguesa e todos aqueles outros que vieram para nos oprimir, e estamos ali até os dias de hoje, lutando com um modelo opressor, perverso, que foi construído na construção desse país de uma forma padronizada, de uma forma a não ouvir as pessoas, de uma forma perseguidora, e isso é preocupante no momento que nós estamos. Quando o ministro Sérgio Moro se nega a dar seguimento ao que a Constituição manda, que no caso aí é devolver os nossos territórios à FUNAI, assim como os outros territórios que foram juntos para a FUNAI, para ser direcionado aí à adequação, né, ilegítima da inconstitucionalidade do parecer 001 da AGU, né? Então ele está negando todos esses territórios, né? Então é mais fácil ele dizer que não vai assinar uma portaria declaratória. É mais fácil. Para nós não é motivo de surpresa, para nós estamos preparados desde sempre, enfrentamos esse governo dos anos de 2008 a 2013, todo ele, aonde se investiu 9 milhões de reais em aparatos militares contra o nosso povo, com 170 policiais federais, 230 policiais da Força Nacional e mais 785 soldados do Exército altamente armados para tentar nos retirar do nosso território sagrado. Eles quebraram a cara porque eles não achavam que ia achar um povo altamente organizado, um povo que já vem de um princípio de guerra desde o princípio, então nós temos inteligência suficiente para poder defender o nosso território. Fomos perseguidos, lideranças foram presas, mas nós retomamos o nosso território e a gente defende a autodemarcação dos povos indígenas dentro desse Estado brasileiro. A gente precisa, quanto povos indígenas, mostrar que de fato queremos esses territórios e que governo nenhum vai fazer isso. Então somos nós que deveremos fazer. E, nesse sentido, quando retorna esses documentos para a FUNAI, logo esse presidente Marcelo, que está aí, que é um policial federal, ou ex-policial, eu não sei nem mais o que é que ele é, já julgado, é um cara que é contra os direitos dos povos indígenas, é um camarada que está aí assinando um parecer, um despacho, tirando inclusive a defesa dos territórios indígenas pela sua procuradoria especializada. Então, saiu esse parecer agora em janeiro, dizendo que não é compromisso da FUNAI e nem o dever dela defender territórios indígenas que não sejam demarcados. Mas como assim? Isso é algo que está trazendo mais violência para os territórios. Teve aqui uma delegação de fazendeiros da região sul da Bahia, porque para nós indígenas é essa dificuldade em nos atender, mas para os fazendeiros, grandes empresários, latifundiários dentro desse país, as portas estão abertas. E assim houve uma grande reunião com fazendeiros do sul da Bahia, com o ministro Sérgio Moro, o Naban Garcia, o presidente da FUNAI, aonde a informação que chega nas bases é que fecharam um acordo para rever os estudos já finalizados e julgados dentro desse país, para que retorne as áreas para os fazendeiros. Então, eles estão fazendo toda essa dinâmica perversa aí, e trazendo toda essa trajetória como nós fôssemos inimigos, dentro desse país, o que não é a realidade. Mas também temos a consciência de compreender que há uma grande mobilização mundial, com grandes governantes, com grandes pessoas que vêm
aí invadindo vários territórios, seja aqui no Brasil, seja na América Latina. Em vários cantos a gente tem aí, né, a questão da Bolívia, por exemplo, né, e vários outros países que estão passando por essas situações mediante contrariar os direitos dos povos originários. Então, nós, quanto delegação, né, viemos para trazer todas essas demandas, estivemos na DPU, porque como a FUNAI se omite em defender os direitos territoriais, sendo que foi o próprio GT da FUNAI, junto com o Ministério da Justiça, que dá todo o prosseguimento dos territórios indígenas, né? Então, a gente foi à DPU, a gente está indo hoje ao Ministério Público, PGR, né? A gente tem aí uma série de atividades e, para finalizar, dizer que solicitamos antecipadamente reuniões com o Ministro da Justiça, né, no conforme que eles mandam dentro do sistema, com todo o preenchimento, tudo, né, organizado, e eles nem sequer deram a resposta. Assim bem como o presidente da FUNAI, que se nega a nos atender, né? Então, há algo que está acontecendo, né, e a gente precisa de parcerias, a gente precisa de mais pessoas que venham somar na luta com nós, povos indígenas, né, para evitar todo tipo de violência contra nós. Porque esses atos estão aí sugerindo que sejamos matados, assassinados, exterminados dentro desse território brasileiro, a fins de deixar nossos territórios para as grandes mineradoras, para isso tudo que está acontecendo, né? Eu sou contrário também, o nosso povo é contrário, o PL 191, não queremos, né, porque nós temos nosso modo de ser, nosso de viver, né, o nosso bem viver dentro dos nossos territórios, como foi deixado dos nossos antepassados, e assim fazemos, né? E denunciar também que há uma lista no sul da Bahia, que eu acredito que isso esteja acontecendo também no Brasil inteiro, por quem luta de fato por seus territórios, não esse que tem aí dizendo que é favorável ao que o Bolsonaro quer, mas de fato a maioria dos povos indígenas que defende seus territórios, né, há uma listagem no sul da Bahia, aí dos fazendeiros, inclusive com preços de nossas cabeças quanto caciques dentro daquele território. Porque acho que se exterminar os caciques, acaba a luta, mas estão muito enganados. Porque se fosse assim, a gente não continuaria a nossa luta, porque em 1559, quando a coroa portuguesa chega no Cururupi, nosso território, em 1559, extermina uma légua de povos indígenas, né, e não conseguiu terminar com a nossa população. E não vai ser agora que isso vai acontecer, né? Então, a gente precisa trazer essa memória, né, de trazer, né, porque se você omite os povos indígenas dentro desse país, você acaba com todo o processo da história aqui também. Obrigada, Cacique Ramon. A gente falou no episódio 133, com a participação do Cacique Babal, também, sobre essa questão, que em janeiro o ministro da Justiça, Sérgio Moro, havia devolvido 17 processos, né, sem qualquer irregularidade, que aguardavam a portaria declaratória do ministro nas suas funções, né, nas suas obrigações, e ele devolveu esses processos para a FUNAI. A gente falou sobre esse assunto no episódio 133, se vocês procurarem lá no Spotify, ou quiserem ouvir de novo, a gente pode mandar novamente com a participação do Cacique Babal. Agora, a gente já está com quase 40 minutos aqui de programa. Eu vou agradecer a presença e a luta sempre muito importante aqui da delegação Tupinambá. Vou pedir para vocês contarem um pouco, antes de se despedir, como é que o Copiô está chegando na aldeia e como que ele pode melhorar, como é que ele está sendo compartilhado. Eu queria que vocês contassem um pouquinho disso antes da gente se despedir e de eu fazer uma pergunta final para o Márcio também. Oé e 20. Oé. Oé, Caiapó. Tem uma divulgação muito grande, né, na minha região. A gente escuta, né, todos os episódios. Hoje o método, né, após a radiofonia, né, é o WhatsApp, tendo em vista que é um meio de comunicação pessoal que hoje se transformou em um meio de comunicação, né, para todos os tipos, seja trabalho, seja, né, uma divulgação muito importante hoje, né, um meio mais fácil.
Então, está chegando bastante em nossa região, chega até dentro da comunidade também, né, onde todos ouvem, né, e vê o que está acontecendo aqui na cidade. Então, a base está tendo uma noção do que está acontecendo na cidade, né, o que está em relação a nós, povos indígenas. E contextualizando um pouco, né, sobre a primeira pergunta, né, que você havia feito, nós estamos aqui numa delegação, né, nós que pertencemos ao Instituto, que é o Instituto Cabu, a Associação Floresta Protegida, e o Instituto Raoni também. Né, somos Caiapós, né, Mecrognotira, né, Caiapó Mebengocré e Caiapó Metuctira. Então, nós somos pertencente a isso, né, e deixar bem claro o porquê. Porque nós temos uma divulgação muito grande, né, do Copiô Parente para todos, e creio que os parentes estejam nos ouvindo também, né, e deixar bem claro que nós viemos preocupados, né, com o que o governo atual está fazendo, né, no contexto geral. Creio que até aqueles parentes que estão de acordo, né, que são pequenos grupos que o governo atual está pegando para estar aliciando, creio que nem eles foram consultados também referente a isso, né, nem foram eles. Então, assim, já é uma questão, é um projeto já pronto, imposto. Né? Então, dentro dele há várias preocupações. Né? Um deles foi que a gente teve, né, uma audiência no Ministério Público do Trabalho, né, que a gente teve essa preocupação, né, dentro dessas ilegalidades, ilegal forma de trabalho que há dentro das aldeias também, com esses produtos ilícitos, né, que tem dentro. Então, assim, a nossa preocupação vem disso também. Né? Fora isso, a questão da 169, que é a consulta, né, livre, prévia e informada, que não está tendo também. Então, assim, a gente espera que o Ministério Público do Trabalho, né, reveja essa situação, né, investigue esse projeto também. Trabalho análogo à escravidão, o né? trabalho, esse crime do roubo de madeira. Isso, tudo isso, então, é dentro da ilegalidade. Então, se os parentes ficarem avisando só a forma capital e não ver o que está dentro, o que um interliga um ao outro, né? Então, a gente está procurando isso dessa forma, tendo a partir de várias agendas que nós estamos tendo. Né? Cada pedaço da APL, cada pedaço envolve a terras indígenas. Então, a gente está indo abrangendo toda a preocupação. Né? E afirmo, né, o que eu falei para o antropólogo, né, da FUNAI, que esteve na mesa, da mesma forma. Como é que é o nome dele? Badaró. O Badaró. Eu afirmo para ele, porque várias vezes ele falou sobre várias parentes, né, indígenas, falando para nós. Então, assim, ele, como antropólogo, ele tem que ver que são apenas algumas, né, lideranças, são só algumas aldeias, né? A gente fala com toda firmeza que nós temos bastante aldeia, né? E na parte geral da comunidade em si, nem todos estão sabendo o que está acontecendo aqui, né? Nem todos estão cientes do que é esse projeto. Então, é uma forma onde a nossa comunicação chegue até eles, né? Essa informação. E eu afirmo, né, que a gente não vai confrontar entre nós parentes, porque o nosso intuito não é esse, o do governo é confrontar, porque antes era o branco com nós indígenas, agora não, o método deles é o próprio indígena com o indígena. Né? Então, assim, a minha preocupação vem disso, então a gente não vai confrontar, entendeu? Vários parentes que tiver quanto ao governo e ficar tentando influenciar os demais, ficar falando, não vamos atender essas provocações, né? Até mesmo porque o nosso intuito não é confrontar com o próprio parente, e sim com quem está impondo, né? E da forma que o governo está impondo. Então, é essa a minha colocação, sabe? E entre nós parentes vamos resistir isso, né? Resistimos sempre e é assim que nós vamos seguir resistindo também. União. Obrigada, Oé. Também, né, parabenizar, né, o dia, né, do Copiô Parente, dizendo que o Copiô foi uma estratégia de comunicação
até a comunidade, onde está o povo, lá na floresta, né, lá na pescaria, né, na caçada. Mas hoje, né, com tecnologia, você está com o celular lá no mato ouvindo Copiou Parente. Então, é um instrumento muito importante de dia de hoje para povos indígenas, povos da floresta, né? E, com certeza, a nossa comunicação de hoje, e dizendo também que, né, parabenizar 3 anos de trabalho desse Copiou, né, foi muito bom para os povos indígenas, que está na aldeia, que está na comunidade, que está nas roças, ouvir, né, tudo isso que está acontecendo no nosso país. E até mesmo, né, essa política do governo atual. Né, e Copiou, com certeza, continua dando essas informações para nós na comunidade, nas aldeias, e que a gente vai estar acompanhando tudo esse retrocesso, esses processos, e também nosso ganho, né, da luta que vamos ter daqui para frente. Né, agradeço e bom dia a todos. Obrigada, Vinti. Um recadinho final também, Cacique Ramon. Só para falar também, que eu acabei esquecendo, o presidente da FUNAI agora tem, através de despacho também, proibido os funcionários da FUNAI adentrarem os nossos territórios. Né? E há uma proposta nova agora de poder colocar militares dentro das coordenações regionais e técnicas locais dentro dos territórios indígenas, que é mais uma afronta, mas é a opção que o governo está tendo aí para ocupar os cargos dentro do Estado brasileiro todo. Então, que fique aí uma atenção. Eu concordo com a parente OE aqui, que sejamos sensatos, que a gente possa, de fato, observar a grande armadilha que foi construída para colocar os indígenas contra os indígenas, para eliminar a responsabilidade de dizer que é eles que estão fazendo. Né? Isso já aconteceu no tempo da ditadura, né, a formação dos indígenas para confrontar os próprios indígenas, né, com o militarismo. Então, a gente precisa observar isso, que já foi acontecido antes, não deu certo. Né? Aí tem os Krenak, que são vítimas disso, né, e vários outros povos também que passaram por essa situação. Né? Então, a gente tem que fazer sempre memória, né, das coisas que foram acontecendo e ver aonde nós estamos e como nós, povos indígenas, uniremos nossas forças, né, com nossos rezos, com tudo aquilo que ficou para nós, para confrontar tudo o que é construído contra a nossa integridade física, a nossa condição de viver da forma que nós temos. Né? Então, a forma como o Copiou chega é através do WhatsApp. A nossa juventude, né, a gente tem muito preocupado com elas para poder fazer os trabalhos de informações e comunicação. É uma grande importância isso para poder trazer. Há uma série de dificuldades, claro, porque nós estamos dentro da floresta de Mata Atlântica ainda preservada dentro do estado da Bahia. Né? Todo o restante já foi todo destruído. Né? Nós somos ainda a estância hidromineral única beira-mar em todo o estado brasileiro, só tem lá. Né? Então, a gente tem travado, né, contra toda essa situação aí de enfrentamento. E eu vi que a produção ela é importante. Nós somos povos altamente produtores de alimentos orgânicos, sem agrotóxico, porque isso não é importante para a gente. Né? E pedir também para os parentes atentar que as pessoas se sensibilizem também a adquirir os produtos indígenas, para que a gente não precise estar colocando nossos produtos em empresas que perseguem os nossos direitos. Né? E o Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar dentro desse país é um deles. Né? Isso é preocupante para mim. A gente tem visto isso na região sul da Bahia, onde eles estão inserindo seus grandes supermercados com vários nomes, Açaí, Atacadão, vários outros empreendimentos dentro de áreas que são indígenas, que são quilombolas, que são de pescadores, gerazeiros e tudo mais. Né? Então, que a gente possa ter também aí uma criação, né, de um mercado nosso, que a gente possa ter onde enviar os nossos produtos para que a sociedade possa, de fato, adquiri-los. Né? Um alimento saudável, né, e que dê uma qualidade de vida melhor, né, e que traga essa longevidade a mais. Né? Porque a gente tem visto e cuidado de muitas pessoas que têm aí, né, adoecido com essa alimentação toda química, né, que tudo aí tem aquele T grande, né,
que é o tesão, né, como os meninos falam lá, mas é algo que a gente precisa observar, porque atrás de tudo isso tem algo muito grande, né, e a gente também somos grandes, nós não somos pequenos, nós somos grandes também, né, e a gente precisa observar essas situações para poder ver o melhor caminho que devemos trilhar todos nós juntos nessa coletividade. Copiado, Cacique Ramon Tupinambá. Vou pedir para o Márcio encerrar. A gente estava relembrando, né, 3 anos de história, ouvindo o primeiro Copiou Parente, com a participação do Marivel Tambaré, presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a FOINE. Marivelton mandava uma pergunta no primeiro Copiou. E, na época, a grande ameaça era a PEC 215, que tenta transferir do Executivo para o Legislativo a competência da demarcação de terras indígenas. A gente estava nesse episódio também lançando a campanha do ISA, Menos Preconceito, Mais Índio, uma campanha que chegou aos cinemas e às televisões, já falando desse tema tão importante. E aí eu queria perguntar para você, Márcio, nesses 3 anos, né? Há 3 anos atrás, a maior ameaça era a PEC 215. Hoje está difícil saber qual é a principal ameaça, né? Está difícil a gente saber... a gente retrocedeu muito, a gente já chegou no fundo do poço, falta um pouco ainda. Para onde a gente vai? A maior ameaça nesse momento é o Bolsonaro, né? E o Bolsonaro tem um mandato, né, que vai até 2022 e a gente tem que tratar de eleger outra pessoa para ficar no lugar dele, porque nem é só a questão dos índios, o cara está acabando com o Estado brasileiro, está acabando com o país, né? E a gente precisa tomar uma providência como brasileiros, né? Índios e não índios, né? De tomarem uma providência e elegerem um governo democrático, que ouça as pessoas, que não isole o Brasil do resto do mundo, né? Que não nos dê vergonha, né? De ver o Brasil sendo queimado no mundo inteiro por causa de desmatamento, de queimada, de violência, de desrespeito aos direitos humanos, né? Então, eu acho que o problema é esse. O que mudou é o seguinte, né? A gente tinha uma bancada ruralista forte, anteriormente, que fez essa PEC 215. Eles não conseguiram aprovar, né, essa PEC. Né? Antes mesmo dessa PEC chegar ao Senado, o Senado Federal, por sua grande maioria, rejeitou a analisar essa PEC. Né? Mas, apesar dessa derrota, né, dos ruralistas, o que aconteceu é que eles elegeram o Bolsonaro, que não quer demarcar terra nenhuma. Então, para eles, se é o Congresso ou se é o Executivo que deve demarcar, não interessa, porque eles não querem que não demarque. Né? E é isso que o Bolsonaro está desrespeitando a Constituição, né, para garantir o interesse deles. Né? Então, agora, a questão é bem mais ampla. As medidas que o governo está tomando, elas nem vêm na rota de mudar a Constituição, quer dizer, eles querem desrespeitar a Constituição através de um projeto de lei. Né? Então, o que não tem menor cabimento em nenhum sentido. Né? Então, a questão é a seguinte, quer dizer, a gente tem que conscientizar, né, a população indígena sobre o que está acontecendo. O Copiou Parente tem um papel importante nisso. Né? Eu quero lembrar que há 30, 40 anos atrás, quando a gente acompanhava os assuntos da política indigenista, a gente não tinha nem como informar os parentes do que estava acontecendo. Era muito difícil. Né? A gente tinha que falar com uma pessoa, que falava com outra, que falava com outra, que usava naquele lugar um sistema de rádio onde existia. Né? E eram poucas pessoas que escutavam o rádio, porque não era todo mundo que ficava ali escutando o rádio. Então, era uma transmissão muito difícil da informação. Né? E agora a gente consegue fazer isso muito mais rapidamente, né? Através do Copiou, e os índios, de um modo geral, na comunicação entre si. Né? Então, vejam, quer dizer, a gente tem também novos meios, novos trunfos, novas possibilidades, novos instrumentos de luta, né, para superar essa situação que o país está vivendo atualmente. Então, vamos nessa, né? Todo mundo conversando com todo mundo se juntando, né, para superar essa situação de governo Bolsonaro que aflige o Brasil. Obrigada. Agradecer ao Márcio e também à nossa equipe aqui em Brasília, a Adriana Ramos, os nossos advogados, a Juliana, o Maurício, o Oswaldo, que está transmitindo aqui para o Twitter, Oswaldo Braga, repórter do ISA, que também revisa e ajuda a apurar, a selecionar as notícias,
a Paloma Costa, que também está fazendo a transmissão aqui para o Instagram, nossa representante da juventude global do mundo inteiro. Agradecer a todo mundo. A gente faz o Copiou Parente toda semana de forma muito unida e em conjunto, né? Todo mundo vê para ver se não tem nenhum erro, para ver se a gente está passando a informação da melhor Agradecer forma. o pessoal do estúdio, né? Agradecer Que o pessoal está do estúdio permitindo a gente aqui. fazer essa gravação aqui ao vivo. O Lucas, e eu vou deixar para encerrar essa transmissão aqui com o nosso novo repórter. Muito bem-vindo, Christian. Pode encerrar o programa hoje. É com você, Christian Wariu. Só para complementar um pouquinho sobre a minha vinda agora para o ISA, para a comunicação do ISA, é que a gente vai tentar alavancar vários projetos em relação à comunicação principalmente mais pensada para as comunidades, para os povos indígenas e também para as pessoas que tenham interesse em saber mais sobre os povos indígenas de uma maneira mais limpa, mais certa e mais direta com que a gente precisa, que é ter essa comunicação e mostrar quem são os povos indígenas do Brasil. E é isso, obrigado a todo mundo e até a próxima. Obrigada, Uê, obrigada, Venti, obrigada, Cacique Ramon, e obrigada às 4.000 pessoas com marcos étnicos que escutam a gente toda semana no Copiou, mandam recados pelo WhatsApp. Eu sou a Letícia Leite, e você acabou de ouvir o Copiou Parente, edição especial de 3 anos. Agradecer muito. Hoje não é sexta-feira, hoje é quinta-feira, 12 de março. Eu sou Letícia Leite, você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. A gente volta na semana que vem. Até lá! Copiou, parente.